Meu propósito, na verdade, essa semana é iniciar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Por essa semana eu estava lendo esse texto, Isaías 49, e eu senti de Deus de estar compartilhando com os irmãos algumas coisas que Deus falou comigo. Esse texto fala do chamado, esse texto fala de propósito, esse texto fala, afinal, por que você está aqui? O que você veio fazer aqui hoje? O que você está fazendo aqui nesse mundo? E esse texto mostra muito disso a respeito da nossa vida. Antes, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo para Deus estar quietando, nos ensinando, iluminando nossos olhos, iluminando o nosso coração através da palavra dele, para que nós possamos realmente ter um entendimento que nós precisamos. Ó Deus, tua palavra está diante de nós, ela é viva, ela é eficaz, Deus, ela é perfeita, Deus, ela é poderosa, Deus, ela é maravilhosa. Essa palavra, Senhor, ela nos ensina a direção que o Senhor tem para nós. E ela nos mostra, Deus, coisas preciosas, Senhor, a respeito da nossa vida, a respeito do nosso passado, a respeito do nosso presente, a respeito do futuro que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que o Senhor possa, Deus, estar ensinando, Deus, cada um aqui nessa noite, ensinando, Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos, Deus, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como tem algumas versões diferentes, eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, esse primeiro momento. Diz assim: ouve-me terras do mar e os povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, me guardou na sua aljava, e me disse: tu és meu servo, é Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa é perante meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel. E ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, Redentor e Santo de Israel, ao desprezado, aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. O Senhor tem um propósito para a sua vida. É o que nós vamos meditar nessa noite. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Irmãos, tem alguns momentos que nós passamos na nossa vida onde nós olhamos para trás, olhamos para o presente e não conseguimos ver nada diante de nós, não conseguimos ver nenhum futuro diante de nós. Às vezes pode ser um problema de enfermidade que faz isso, que faz a gente repensar, pensar se o que a gente está fazendo é o correto, se o que a gente está fazendo é aquilo que realmente Deus deseja para nós. Às vezes pode ser um problema de um assalto, que a pessoa passa e aí ela vai e olha: agora eu perdi tudo que eu tinha, o que eu estou fazendo nesse lugar? E muitas pessoas vêm desesperadas e falam isso com a gente, falam: depois de tanto que eu lutei, vem alguém e levou tudo que eu possuía. Outras vezes nós mesmos paramos e observamos e pensamos: será que realmente é isso que eu quero? Será que é realmente isso que Deus tem para mim? Será que realmente eu posso planejar algo, eu posso ter algum futuro, eu posso pensar em algo? Será que Deus realmente tem cuidado de mim até aqui? Tem alguns momentos que nós nos sentimos tão sós, tão sozinhos, que nós olhamos para Deus, nós olhamos para a sua palavra
Nós olhamos ali buscando nele o refúgio, e você olha e parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está do seu lado, parece que você não consegue entender. Você lê a palavra, é como se fosse um livro qualquer, é como se fosse uma conversa, e às vezes aquela conversa mais chata, que você não entende nada, e você fala assim: meu Deus, o que eu faço agora? Eu queria começar falando com você o seguinte: que Deus já tinha um propósito especial para você, desde quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Deus estava vendo você, Deus estava cuidando de você. Não importa, olha, se você é filho de pai separado, se você é filho só de mãe que foi mãe e pai, se você é filho só de pai que foi pai e mãe, não importa se você é filho talvez de um casamento que você olha e fala: meu Deus, eu não quero um casamento como esse, ou talvez é um casamento aos olhos das pessoas seu também perfeito, e você vai falar: olha, que bênção é a minha família. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, desde aquele momento que você foi gerado, Ele olhou para você e falou: eu tenho um propósito especial para você, eu tenho um propósito especial para a sua vida, e eu tenho cuidado de você. Olha o que diz aí novamente no versículo 1, ele fala: ouvi-me terras do mar, e vós povos de longe, escutai, o Senhor me chamou, desde meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Irmãos, quando nós entendemos que Deus olhou para nós, e desde ali, naquele momento da concepção, Deus olhou e falou: é esse, é esta que vai vencer, é esse que vai poder nascer, e esse que vai então conseguir chegar e estar vivo, porque quantos nascem, mas como a gente fala, já nasce morto, sem vida, e Deus já te deu com vida. Deus já preparou esse momento com você, com vida. Você já vê que Deus já tem um propósito em você. Você já vê que Deus vai cuidando de você. Irmãos, quantas crianças morrem até o primeiro ano de vida, ou nos primeiros anos de vida, por vários tipos de enfermidade, por várias coisas. Quantas crianças perdem os seus familiares, são sequestradas, mas Deus te guardou, Deus te protegeu, e Deus te colocou aqui hoje para ouvir que você tem um propósito específico. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Deus tem algo que ninguém pode tirar de você, e nem mesmo você. Deus te escolheu e colocou para você, escreveu no seu coração algo que Ele tem para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós, no meio do caminho, nós começamos a parar de ouvir a voz de Deus. Nós começamos, e essas coisas acontecem de forma assim, muito sutil. Você começa a falar assim: hoje eu não vou na igreja. Você começa a falar assim: eu não vou ler a Bíblia, esse negócio de desafio, igual nós fizemos no ano passado, ler a Bíblia toda. Você vai falar: não, eu vou, depois eu vou ler. Começa assim, você vai na igreja, aí começa a cantar aquele cântico, você fala: de novo, eu já ouvi esse cântico 349 vezes. E aí você vai e olha e fala: de novo esse cântico. Você começa a olhar algumas coisas e falar: a roupa daquela irmã ali não combinou muito não, olha, aquela calça com aquela camisa, não sei, e aquela bolsa então? Você começa de forma sutil a observar algumas coisas e perde o essencial. Você começa agora a perder o essencial. Quantas vezes pessoas chegam nas igrejas e começam a falar: olha, eu vou na igreja, eu não sinto nada, eu vou na igreja, eu ouço a mensagem, não muda a minha vida, não acontece nada. E aí você vai falar: a culpa é do pastor, é a culpa das pessoas que estão lá na frente. Mas dificilmente as pessoas reconhecem que também deixaram o dia de ouvir a voz de Deus. Tem um texto que eu acho fantástico, que é aquele texto em João capítulo 13, quando Jesus fala para os seus discípulos que um deles ia trair a Jesus. E aí então eles começam a falar assim: olha, é a Ana que vai trair Jesus, é o Marcos que vai trair Jesus, é a Thaís que vai trair Jesus. Se você pegar o texto depois, você pode olhar e vai ver que não. Eles começam a perguntar a Jesus e falam assim: Jesus, por acaso sou eu? Por acaso sou eu que vou ser o traidor? Por acaso sou eu que não vou fazer aquilo que o Senhor quer? Não vou fazer aquilo que é
do meu coração, é dos meus medos, é aquilo que é a vontade do maligno, do inimigo, para a minha vida, para as nossas vidas. Eles começam a perguntar para si: será que o que eu estou fazendo é aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor? Eu estou no caminho certo, Senhor? E no capítulo 12, o anterior de João, João 12, é o que fala desse texto. Que esse texto é um texto messiânico, falando a respeito de Jesus, que fala: tu és meu servo, por quem eu vou ser glorificado. Eu ia falar esse português mais rebuscado aqui. E nesse texto de João 12 mostra o Senhor falando assim: hoje você glorificou o meu nome. E aí as pessoas que estavam ao redor ali ouviram, judeus, gregos e pessoas de várias nacionalidades. A primeira coisa é essa, irmãos: Deus, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, desde o ventre, Deus tem um propósito específico para a sua vida. Outra coisa que nós conseguimos ver nesse texto, que um dos propósitos que Deus tem para nós, está no versículo 6, fala assim: sim, diz ele, pouco é ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz dos gentios, para seres a minha salvação, as extremidades da terra. Outra coisa que Ele te deu um propósito. Um dos propósitos de Deus para a sua vida é que você seja servo dEle. Mas não somente ser servo, mas ser luz onde você estiver. Talvez você fale assim: pastor, já ouvi tanto isso. Eu sei que o Senhor Jesus falou que a gente tem que ser luz. Se a gente ficar debaixo da cama, a luz não vai iluminar nada. Tem que estar no alqueira, tem que estar no lugar mais alto para iluminar mais. Mas parece que tem momentos que nós esquecemos disso e nós só reclamamos e falamos assim: Deus, o Senhor não ouviu minha oração. Deus, olha, estou passando por isso, Senhor. Mas aí Deus vai falar com você: mas quanto tempo que você não fala do meu amor para as pessoas? Quanto tempo que você não é luz para outras pessoas? Você só está pedindo. E hoje, irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas, e quanto mais você fala de bênção, quanto mais você fala de receber, quanto mais você fala de pedir, e que Deus vai dar, e que Deus vai abençoar, e que Deus vai derramar, e que vai vir bênção, mais a igreja vai estar lotada. Porque todo mundo quer bênção, mas poucos querem ser bênção. Hoje se fala de visão. Olha, essa é a visão de Deus e a visão de Deus. Na verdade não se fala mais de visão de Deus, fala: essa é a visão. Você está na visão, e a visão de quem? Ou então aí fala assim: olha, você tem que estar na minha igreja, porque a minha igreja é a mais abençoada. Olha, você tem que ser dessa forma, nesse quadradozinho, porque assim realmente é o jeito que Deus quer para você. Para você ser luz, você precisa ter essa luz dentro de você. Para você ser luz, mas essa luz não é essa luz que as pessoas falam: olha, que o universo abençoe a sua vida, E aí o universo vai fazer igual aquele desenho, do Dragon Ball Z, que o Goku vai, levanta a mão e vai falar assim: agora eu quero a energia de todo mundo. Aí todo mundo levanta a mão assim para o alto, igual nesses programas de TV, a pessoa fala assim, Aí manda energia. Aí vai, e você vai feito bobo e fica olhando assim: eu quero. Aí vai, eu quero essa energia. E a energia, você nem sabe quem é aquela pessoa, você nem sabe se ela tem vida com Deus, e aí ela está mandando energia, entre aspas, para você. Não é esse tipo de luz, é a luz que emana do Senhor. Lá em Números capítulo 6, a bênção de Arão fala que quando o Senhor faz resplandecer a luz dele sobre nós, o nosso rosto se torna resplandecente. Quando Moisés desceu do monte ali, que ele estava falando com Deus, os seus olhos, o seu rosto brilhava, a ponto dele ter que colocar um véu, porque as pessoas percebiam nele uma luz que emanava, não dele, mas do Senhor, e refletia através dele. É esse tipo de luz que nós precisamos, esse tipo de luz que você e eu precisamos para resplandecer nesse mundo. Não é só bênção, não é só coisas que Deus vai dar, mas principalmente é ser luz para abençoar, para salvar, para direcionar. Logo agora no início do culto tinha um senhor aqui, e ele veio pedindo e falando com dinheiro, falando assim: eu queria dinheiro porque eu queria estar no hotel. Eu falei: meu amigo, final de mês, início de mês é complicado você falar isso para estudante. E aí eu falei com ele: mas se você quiser, eu faço uma oração por você aqui, eu sei que Deus vai te abençoar, Deus vai te direcionar. Sabe o que ele falou?
eu não quero oração não. E foi embora. As pessoas vêm e elas querem a bênção, mas não querem servir a Deus, o Deus da bênção. É assim que muitas vezes nós somos também. Nós chegamos na igreja e lemos assim, hoje, cadê o som? Não está funcionando. Só tem ali o pastor, tem um baterista, né, Marco? Tem ali, aí vai, outro vem, outro vai. E aí você olha e fala assim, hoje eu não vou receber muito não. Nós sempre esperamos receber, mas nós não procuramos ser luz. Foi John Kennedy que falou, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. A gente não tem que perguntar o que Deus vai nos dar, mas nós temos que perguntar o que Deus quer que nós façamos através da mão dele sobre nós. Nós temos que perguntar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Será que eu estou no caminho certo? Irmãos, já pensou você chegar no finalzinho do seu curso e de repente Deus fala, olha, é muito boa medicina, eu sei que o sustento vai ser maravilhoso, mas agora eu quero te falar uma coisa, você não vai ser médico. Eu quero que você seja agora um advogado. Eu quero que você agora seja um engenheiro, porque você vai construir grandes igrejas para glorificar o meu nome, para fazer grandes construções. Você vai ser um advogado porque as leis estão piorando, você vai defender o meu povo através da lei dos homens. E aí você vai e fala, Deus, se você é servo, você vai se dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, eu vou ser, porque assim você vai ser luz. Estou observando o que Deus fala aqui em Isaías. O servo, olha, para você ser luz, primeiro você tem que ser servo, porque o servo não fala a sua vontade, mas ele fala a vontade daquele que o enviou. E quando ele fala a vontade daquele que o enviou, ele vai ser luz e vai abençoar. Às vezes a nossa luz, sabe aquela luz que está assim, ela fica assim, ela fica assim, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E aí quando você acha, agora sim, ela vai e apaga. Muitas vezes nós somos assim, porque falta essa conexão, falta essa ligação, falta essa dedicação na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Irmãos, quando a gente fala, e nós já marcamos aqui algumas vigílias, fala assim, vamos fazer uma vigília. É melhor a gente falar, como a gente brinca lá na Aldabon, né? Falar da TechPix, né? Vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar de jogo, vamos falar... Por quê? Por que isso acontece? Porque quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais nós vamos querer buscar Deus. Quanto mais nós estamos longe de Deus, menos a gente vai querer estar diante dele. Quanto mais você tem afinidade com os irmãos, mais você vai querer estar perto. Porque olha só, se alguém te chamar e alguém que você gosta, fala, olha, tem minha formatura, e minha formatura agora lá às 10 horas da noite. Ah, mas eu tenho tanta coisa que fazer. Mas se é seu amigo, você larga tudo e você vai lá estar junto. O ano passado nós estávamos assim, abarrotados de trabalho, de prova, e tinha a formatura do Bruno e do Geial. Nós nos viramos para poder estar lá com eles. Porque são nossos irmãos, são nossos amigos. Porque a gente quer estar perto. E quando a gente tem essa amizade com Deus, quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente entende que nós somos servos, nós vamos querer estar mais próximos dele, mais chegados a ele. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 14. Ele diz assim, Isaías 49, 14: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E ele vai e responde: acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Eu quero terminar falando, olha, Deus não te desampara quando Ele te chama para um propósito específico. Quando você se sente ali sozinho, quando você se sente angustiado, quando você olha ali e fala, meu Deus, eu não dou conta, Senhor, eu não tenho coragem, Senhor, eu não tenho força, Senhor, daqui para frente eu já não sei mais o que fazer. Ele diz, eu não te desampararei.
ainda que a sua mãe tenha te desamparado, ainda que seu pai tenha te desamparado, ainda que a sua família, que seus amigos tenham te desamparado, eu não te desampararei. Irmãos, quando a gente entende esse alento de Deus, esse cuidado de Deus, desse Deus que não nos desampara, desse Deus que nos chama para algo específico e não nos desampara, nós conseguimos seguir adiante, porque aqui está falando o texto que nós vemos em Isaías 49, em vários trechos aqui mostrando que reis virão até você e te sustentarão, reis virão até você e te darão o que você precisa. E você que está aí formando para medicina, Deus vai te colocar nos melhores lugares, porque Ele tem algo específico para você, e a partir disso aí você vai poder ser luz para outras pessoas. Irmãos, a classe alta hoje no Brasil e no mundo são pessoas que às vezes que o acesso ao Evangelho é bem mais difícil, e você, com o seu status que você vai ter, você vai poder ser luz onde você estiver. Você vai poder mostrar para eles que não adianta o dinheiro sem a presença de Deus, não adianta toda riqueza se não tem a presença de Deus, não adianta nada disso, porque se você tiver tudo isso, na hora da enfermidade, o desamparo vai vir, mas você não vai ter a presença de Deus e o cuidado de Deus. Mas se você é aquele que entendeu que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus te chamou, que Deus tem cuidado de você, que você é servo, que você é chamado para ser luz, você vai entender que Deus nunca vai te desamparar. Tem gente que fala assim: Deus não me desamparou, e às vezes até pessoas que nós vemos que aparentemente não servem a Deus, mas parece que a fé deles é maior do que quem serve, porque às vezes quem serve fala: Deus não está me ouvindo, eu não vejo nada acontecendo, e o outro vai e fala assim: eu clamei a Deus e Deus me ouviu, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo problema de Israel. Esse texto aqui, a partir do capítulo, justamente a partir desse capítulo aqui em diante, você vai ver que está mostrando aqui de um povo que estava no exílio, e esse povo agora estava sofrendo, e esse povo, aliás, do capítulo 36 em diante, e esse povo estava sofrendo nas mãos dos babilônicos, nas mãos de outros povos, e falando: onde está Deus? E no Salmo 137 eles falavam, as pessoas falavam para a gente cantar, e nós não conseguimos cantar. No versículo anterior que eu li, ó, versículo 13, Deus mesmo falou: cantai aos céus, alegre-te, ó terra, e vós montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Aí ele continua o texto que eu li, olha: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, né? Aí fala: né, Jéssica, Deus se esqueceu de mim, Deus me desamparou. Mas Deus já falou: canta alegremente, alegria, confie no Senhor, alegria.